Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa Negócios de Família aqui pela TV Cidade de Farroupilha. Todas as segundas-feiras às 19 horas nós temos um encontro marcado para falar sobre empresas familiares, sobre negócios e o desafio de empreender no nosso país. Mas não se faz empreendedorismo, não se faz gestão sem capacitação. E para falar sobre isso, o nosso convidado de hoje é um professor universitário. Ele dedicou a sua vida justamente à educação. Carlos Eduardo Sabrito, que vai contar para nós uma série de percepções sobre este tema tão importante. Vamos assistir à entrevista com o administrador Carlos Sabrito. E eu tenho a felicidade de receber aqui no meu amigo há muitos anos, companheiro de tantas jornadas, tantas situações aí pelo mundo, Carlos Sabrito. Seja muito bem-vindo, Sabrito, aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Rogério. É um privilégio estar aqui. Obrigado à tua audiência e à disposição. Sabrito, tu és um administrador, tu tens uma história profissional conectada com a formação de pessoas, com a educação. Então eu quero te pedir para tu contar um pouco dessa tua trajetória profissional dentro dessa área acadêmica e de que forma isso te trouxe até onde tu estás. Ok. Minha trajetória acadêmica começou antes até de entrar na atuação como professor universitário, né? Em organizações eu trabalhava em área de capacitação, então estimulado pelos colegas, né, que já atuavam em universidades, em cursos técnicos, né? Acabei buscando a formação em nível de mestrado e iniciei nos anos 2000 no curso de administração de empresas como docente, né? Por opção, eu trabalhei muito com gestão de pessoas, ministrando disciplinas de gestão de pessoas, né? E depois acabei derivando para o empreendedorismo, né? E tecnologias educacionais. Então aí se vão já quase 25 anos, né, de docência em nível superior, vendo vários modelos, desde do modelo amparado pelos retroprojetores e transparências, né? Tem pessoal que não vai saber o que é isso, mas nós vamos saber o que é isso. Até agora... Eu também não sei não, viu? Mas eu vi no YouTube um vídeo ou outro sobre isso. A gente pesquisou sobre isso. E agora com modelos mais amparados por tecnologia, inteligência artificial, né, e outros elementos aí tecnológicos. Mas, Sabrito, antes da gente entrar nesse tema de o impacto da inteligência artificial na educação hoje, e nesse momento pós-pandemia, as transformações, a gente tem algumas andanças pelo mundo, justamente em congressos onde tu participaste, em congressos onde eu organizei. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Essa ampliação da visão de um profissional, ela é favorecida por uma atividade no ambiente internacional? Rogério, sim, com certeza sim, né? A gente vive um mundo cada vez mais diverso, a gente vive o ímpeto da inovação, né, como regra. Então essa inovação ela vai ser pautada, né, pela capacidade do ser humano de experimentar coisas diferentes, enxergar novas realidades e novas possibilidades, né? E não é querer achar alguma coisa inusitada, né? Às vezes a inovação ela se dá em pequenos momentos ou pequenas frações, né, como incremental, e coisas que a gente não percebe, faz uma viagem e verifica uma outra comunidade utilizando os mesmos recursos de uma forma mais inteligente ou mais adequada. Então é uma questão de adaptação, é uma questão de experimentação e sim, esse olhar mais diverso, mais mundial, vamos chamar assim, mais global, permite a nós, gestores, que desenvolvamos a nossa capacidade de inovação e de empreender também, né, a reboque. Sabrito, aí a gente está andando pelo ano de 2019, de repente surge uma pandemia, puxa o tapete de todo mundo, de todas as organizações e traz um contexto de transformações no ambiente acadêmico muito significativo. Queria te pedir para tu comentar um pouco sobre essas transformações no ambiente acadêmico que a pandemia trouxe e como é que é o momento que a gente está vivendo hoje. Tá.
O 2019, 2020 foi um marco interessante, né, na vida de todos os professores e estudantes por conta de uma pandemia. Essa nova ordem mundial que se estabeleceu pelos 2 anos seguintes, né, ela fez com que houvesse a necessidade de se amparar via tecnologia, né. O contato humano ficou restrito, mas foi uma questão de acomodação, Rogério. Havia alguns mais preparados, se viveu momentos de pânico no ensino superior, que eu posso te trazer aqui como testemunha, né? É onde algumas instituições estavam mais preparadas, mais organizadas, até por seus modelos à distância estarem mais maduros, vamos dizer assim, né? E as formações docentes, não mais até que os modelos de educação à distância, a formação docente estava mais estruturada e mais madura, então esses se adaptaram melhor, o corpo docente se adaptou melhor, e foi capaz, inclusive, de montar estúdios dentro das suas próprias casas, fazer bom uso das tecnologias como se nós voltássemos a ser crianças, né? Aprendendo a ser youtubers, usar as tecnologias para ministrar as aulas sem o contato físico. Uma coisa que a tecnologia permitiu que não havia antes, havia até um certo receio, né? Era, no EAD não dá para improvisar. Mas educação à distância não é educação sem contato, né? Tu não vai deixar o aluno sozinho. Então essa interação não interatividade, que é o que ocorre, né? Os modelos remotos que são deixados a bambu, como diria, né? Ela ocorreu de uma maneira bastante natural e demonstrou a capacidade do ser humano de se adaptar com o uso das tecnologias e deixando muitos alunos satisfeitos e muitos docentes também. Sempre há aqueles que não se adaptam também. E houve forma de resgatar, né, nos modelos mais diversos possíveis. Então, se viveu sim um momento de pressão e essa pressão gerou inovação, né, na maneira de você ministrar a aula, na maneira de você fazer as aulas acontecerem. E aí nós chegamos a 2023, quando a gente pode dizer que tem um novo divisor de águas dentro desse contexto de ensino, que é a chegada em formato comercial e em formato massivo da inteligência artificial, e que muitas pessoas identificam a inteligência artificial como sinônimo de ChatGPT e não enxergam nada além disso, né? De que forma a inteligência artificial está transformando o ensino? Ok. Como tu bem colocaste, o que veio à tona foi a inteligência artificial generativa, que é um primeiro estágio, né? E você mergulha depois em machine learning, depois em deep learning, e há outros elementos aí que apresentados até no SXSW lá como é que chama? Inteligências organoides, né? Inteligências híbridas, tem os conceitos já mais profundos sobre isso, que é mesclar a nossa capacidade natural, inteligência natural, com elementos eletrônicos, né? Inteligência artificial. A inteligência artificial hoje, ela extrapola o modelo chat, né? E para a educação já vinha sendo usada alguma coisa em nível de predição de evasão, predição de tendências, né? E uma tentativa muito grande, agora viabilizada pela larga escala e largas bases de dados aí à disposição, que é de uma educação personalizada, a capacidade de você personalizar correção de provas, inserção de conteúdos complementares para cada pessoa que tem o seu ritmo de aprendizagem, tem o seu perfil, né? Então existe aí uma tentativa de usar as inteligências artificiais, não só as IAs generativas, né, mas as outras inteligências artificiais, para criar um ambiente mais completo de aprendizagem, né, para se criar um ecossistema de educação mais completo e robusto no nível da personalização e experiência do usuário também, né, individual. Existem ainda resistências bem importantes, e se a gente olha para trás, num passado não muito distante, uma tentativa dos professores, quando começou -se a utilizar o Google, de dizer, não, tu não pode, aluno, pesquisar no Google. Depois, não, tu não pode, aluno, utilizar o celular na sala de aula para pesquisar. E agora, novamente, essa situação. Tu não pode, aluno, utilizar a inteligência artificial. Ora, este mesmo aluno vai estar dentro de um ambiente profissional e ele vai utilizar essas ferramentas no dia a dia do seu trabalho. Então, como é que uma universidade, que em tese existe, entre outras coisas, para preparar as pessoas para o ambiente do mercado de trabalho, está dizendo, olha, lá na frente tu vai usar isso, mas aqui dentro tu não pode usar. Isso não é uma contradição? É uma contradição, no meu entender.
E os docentes, universidades e profissionais vão ter que se adaptar ao uso da inteligência artificial. Ela está posta, ela não é futura, ela já está posta, é realidade. Né? E hoje o desafio de um docente é justamente conseguir se adaptar para ser desafiado por um aluno consultando inteligência artificial em sala de aula, né? E você não perder a sua capacidade ou a sua inteligência, né? Porque a IA generativa nada mais é do que um mega banco de dados. Mas ela não cria, ela diante das adversidades, ela não propõe soluções, salvo o melhor juízo. Né? Esse modelo de IA generativa, consultiva, base ampla. Né? Então, você está lá, o aluno pode pesquisar e te desafiar como professor. Né? E você tem que ter a capacidade de transformar aquele conhecimento, aquele dado, em conhecimento e informação útil. Né? E é disso que se faz o processo de ensino-aprendizagem. Né? Conectar os diversos elementos com a realidade, né? Traz algumas teorias como filtro e vida que segue. É um instrumento bastante interessante e vai potencializar, sim, a educação, e não o contrário. Né? Tem professor, estou com medo que o TCC do aluno seja feito por inteligência artificial. Então não tenha medo, porque ao mesmo tempo que foi oferecido o TCC por inteligência artificial, tem o detector de plágio, que a gente já usava há muito tempo, né? O detector de inteligência artificial também nos textos. Mas tem... Então a ferramenta está aí, já está posta, né? Cabe a gente se adaptar e usar ela da melhor forma possível. Ela vai nos provocar a sermos mais, e não o contrário. Existem alguns catastrofistas que enxergam o fim dos tempos do ambiente universitário, onde a universidade não vai mais ter relevância. Eu prefiro acreditar que a universidade, da forma como nós a conhecemos, necessariamente vai passar por transformação e vai ter que se reinventar para poder permanecer relevante. Qual a tua visão sobre isso? Rogério, é algo que eu tenho pensado, né, e não tenho algo acabado ainda, mas arrisco te dizer o seguinte: a universidade também vai ter que se adaptar. Né? Mal comparando, ela é quem hoje confere a chancela profissional. Né? Ela é quem hoje confere a validade dos diplomas em nível mundial. Né? Uma unidade certificadora, é um elemento certificador lá e criador de conhecimento, né? Que, claro, existem outros players, né? O pessoal diz, mas a Microsoft tem cursos também, a Google também. Ok, mas a universidade ela promove pesquisa, ela promove a divulgação e disseminação do conhecimento. Ela vai se adaptar, vai se criar um outro modelo que eu não sei te dizer hoje qual será. Mas ela não some, no meu entender ela não some, ela se rearranja, né, e volta a ser um esteio, né, um ponto de referência de conhecimento e formação das pessoas mundo afora. Não sei que formato vai ter, mas estou louco para assistir isso aí e participar dessa transformação. Até porque quando a gente fala de áreas muito técnicas ou tecnológicas, faz sentido muitas vezes um avanço em empresas dessa área que se preparam para dar determinados cursos, mas outras carreiras precisam de uma profundidade maior de estudo ou até mesmo de pesquisa para poder fazer esse tipo de entrega para a sociedade. Sim, a gente ouve cada vez mais presente, né, o conceito de long life learning ou educação on life. Né? Tem uma grande professora aí que eu gostaria de citar, que é a Eliane Schlemmer, né? A professora Eliane trabalha com esse conteúdo, mundo afora, né? E, de novo, a formação não vai se limitar à profissão. Aquela fração de conhecimento daquele indivíduo vai estar lá, vai ser certificado por uma universidade ou sabe-se lá o quê, né? Mas é uma fração do conhecimento que vai nos acompanhar aí para a vida toda. Cabe a gente saber que forma isso vai tomar e como é que a gente vai lidar com essa nova ordem. Não existe uma certeza de que a transformação vai acontecer de uma forma que não seja impactante para as pessoas. Pelo contrário, eu diria que vai ser, né, principalmente aquelas pessoas que têm mais resistência à mudança. Né? Será que hoje está valendo mais do que nunca aquela máxima de que não é o mais forte, mas é o mais adaptável que vai sobreviver? Pode ser, Rogério. Vamos chamar o Darwin para a mesa, né? Então, talvez seja um momento de adaptação, sim. E um momento de fuga extrema, que é acredito que o grande temor das universidades, do senso comum. Né? Você hoje tem, como nunca houve antes, uma gama de dados, aí, informações
boas, ruins, pertinentes ou não, mas é uma massa de dados infinita, né, para você ter que filtrar em nível profissional, em nível educacional, em nível de paternidade, maternidade, né? As crianças hoje têm acesso a milhares de coisas e o senso comum ele vem muito forte, né? Muito forte, inclusive de uma maneira irresponsável muitas vezes, né? Então hoje a capacidade dessas IAs generativas de criar ou de rearranjar dados é muito grande e o pessoal usa de maneira criativa, mas muitas vezes de maneira irresponsável, né? E para você fazer disso o senso comum para algumas situações é muito rápido, né? Essa capacidade que a gente vai ter que calibrar cada vez mais, né? Que é a nossa capacidade de filtrar dados e de entender o que faz sentido, o que não faz, o que é ético, o que não é, o que é legal, o que não é. E agora há pouco, escutando a entrevista anterior aqui, se falou de Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então vai haver aí o marco mundial da inteligência artificial, né? Existe hoje algumas iniciativas locais, né? O Brasil está no Senado, ainda não, até onde eu sei, não foi sancionado, mas enfim, tem muito que se ver aí, porque sempre que surge uma nova ferramenta, um novo medicamento, alguma coisa, o Comitê de Ética está lá presente, né? Então tem que saber quais são os limites, né, de uso e de aplicação disso, da tecnologia. Professor, administrador Carlos Eduardo Sabrito, a gente está chegando ao final do nosso tempo de entrevista, eu vou pedir para tu deixar uma mensagem aí para quem está nos assistindo aqui pela Poa TV no programa Movimento Empresarial. Quero deixar um agradecimento a ti, Rogério, que as pessoas experimentem o uso da tecnologia, né? Façam uso agora de uma maneira gratuita, né? Já tem muita coisa oferecida de forma gratuita. Experimentem e vejam como você se transforma utilizando essa ferramenta. E aí cria o seu juízo de valor, mas mantenha-se dentro do padrão ético e dos padrões legais, né, para não dar confusão. As aplicações empresariais e aplicações educacionais são muito amplas, muito grandes e o potencial não dá para ser desprezado. Muito obrigado, Rogério. Né, espero que tenha atendido aí a contento. Esse foi o programa Negócios de Família desta segunda-feira. Sempre estamos aqui para conversar sobre este tema tão importante, desenvolvimento de negócios dentro das empresas familiares. Se você quiser ter a sua marca aparecendo ao longo de todo o programa, entre em contato com a produção e você pode ser um dos apoiadores. O programa de hoje acabou, mas semana que vem estaremos juntos novamente. Até lá, tchau, tchau!